Não ser exposto às vicissitudes da vida não é bom. É como não ser exposto a germes. Você fica sem imunidade, sem força interior. Na vida, não se pode considerar um fator sem levar em conta outros fatores. O idealismo deve ser combinado com a praticidade. Espiritualidade é bom, mas você deve desenvolver também a praticidade. Viva uma vida intensamente extraordinária. Isso torna a vida mais interessante. Sutras do Mestre Showa Kokusui. Boa noite. Da Kátia para a gente trazer um tema muito interessante para hoje. Boa noite. Boa noite. Parecendo uma maluca, chegando que nem uma doida, correndo. Bora. Muita ação, né? Que é o que a Muita gente vai ação. falar daqui a pouquinho, né? Tem Olha muita lá, ação. Japa, bom dia. Boa noite. Eu tô no dia ainda. Agora foi muito Já bom. passou. Bom dia, foi ótimo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, a noite promete. Promete. Olha, assim, eu estava lendo aqui, acho que você viu no comecinho, né? Que eu sempre trago uma Aham. frase do Mestre Shoa e falando por exposto, né, às vicissitudes, ou seja, o que a vida traz de forma negativa também, que, né, que traz para a gente aprender, a gente não fica imune. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora dessa Nossa, nem positividade fala. tóxica, né? Quantas pessoas estão vivendo nessa positividade tóxica, né? Eu acho que eu posso trazer também na tradição hindu, Maia, a palavra Maia, ela quer dizer a deusa da ilusão. Tem muito a ver com isso, né? A positividade tóxica que as pessoas criaram. Seu véu é estendido e a advertência para a natureza ilusória daquilo que chamamos nossa realidade. Olha só. Na raiz da palavra Maia, essa é a ideia de medida de criação. A realidade é objetivada na ilusão. Então, quantos de nós não tá vivendo aí nessa ilusão da vida, né? Então, acho Um véuzinho, bem-vindo né? todo mundo que está entrando aí. Vamos fazer um bate-papo gostoso. Nós temos uma hora Bem-vindo. só aqui no Instagram. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai Te fazer no deixar, YouTube, né? A gente tá, porque a gente tem mais tempo no YouTube. te deixar, a É, gente fica por horas. é Espero isso que aí. com a gente. Não cansa. É assim, eu acho que essas lives Sim. ficam enriquecem, né, Cá? Quando as pessoas participam. Então, assim, mesmo no meio da nossa fala, quando a gente vai falando dos assuntos que a gente vai falar, traga um comentário seu, da tua vida, porque assim, a gente quer nesses debates, né, Cá? Vida real. Vida como ela é. A vida que tá acontecendo com você. Como a Kátia acabou Não de é falar. bom Bom dia, dia, né? Boa gente. noite. É que Todo eu tô mundo riu. tão agitada o dia inteiro. Gancho para. Mas É, a vida é cheia de compromisso e a espiritualidade ela não para a gente fazer uma meditação só, né? A gente pausa no tempo da vida para poder meditar, porque senão a gente não para, a é gente não isso, a vida para. Meu Deus, o que está não acontecendo? O que está acontecendo com falou esse tudo. mundo louco aí que a gente está correndo tanto, né? Não tá uma Não Tá, tá você uma sensação aí, gente, que o para mundo todos? acelerou? O que acelerou o mundo? Para que eu quero descer? Por aí, Ai, eu acho que realmente. tá É. bem rápido isso daí. Eu acho que. Mas vamos lá, vamos ver o que que nos espera. Tem uma mudança, né? Dizem que tem uma mudança energética e por isso que ele está mais acelerado. Então vamos à positividade tóxica. O que que acontece? Por que que a gente está vivendo tanto essa coisa ilusória, né?
né, o próprio Instagram, o próprio YouTube está fazendo muito isso com a gente, né, Dê? Eu acho que Não não é é a vida vida real, real. É né? só você dar uma passadinha no feed, você olha só a felicidade, pessoas felizes, comendo, viajando, e aí você, a hora que você fecha aquilo, você fala, nossa, minha vida é uma droga. Pra não falar outra coisa. Minha vida é uma Que droga, isso, é porque tudo eu tô errado. aqui parada, né? Todo mundo sendo feliz aí no mundão e eu tô aqui estagnada, eu tô parada, eu não tô fazendo nada, né? Todo mundo aí faz belos stories, belas viagens, belas coisas e eu tô aqui nesse mundinho de droga, né? Boa Boa noite, bem-vindo noite. todos que estão entrando. Eu acho que assim, cá, para a gente começar a Vamos. falar da positividade, porque eu acho que a positividade tóxica envolve muito falar Uhum. da gente mesmo. O outro também tem sua parcela, né? Para a gente, você pode viver num ambiente que te leva a essa positividade. Mas eu acho que acima de tudo, a gente começar a nossa live vem sendo muito positivo. Eu estou tendo bastante feedback das pessoas do perdão. Eu acho que assim, a gente fazer 5 minutos de Vamos, auto vamos, perdão. Vamos fazer bora lá. juntos? Para entrar diferente, uma energia de autocura. A gente está aqui, ó, quem está chegando, lembra, gente, estamos falando de nós. Ah, mas fulano não me deixa desse jeito eu ter essa positividade tóxica. É a minha influência com o meu marido, com a minha esposa, com a minha tia, com a minha mãe. Não, vamos falar É. da Depois a gente gente entra primeiro, nesse né, assunto Cal? também, né? E Porque uhum, também família. Família é. em volta, né? A gente precisa falar também. Mas vamos fazer cinco Boa minutinhos, tá, noite. gente? Até para a gente entrar na energia da coisa. Vamos lá. Vamos entrar na energia do e vamos entrar na energia do mais importante, auto perdão. Você vai perdoar todo mundo depois, né? E se entender com as outras pessoas depois. Mas primeiro é a gente com a gente Bora mesmo. lá. É isso aí, ó. Maristela falou. Bora lá. 5 minutinhos, tá, gente? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Uma musiquinha aqui. Se conectar com a energia do seu coração, com a tua energia, com a sua essência, buscar lá no seu íntimo. Fazer uma respiração profunda e nesse momento deixar lá na porta, pro lado de fora, qualquer sentimento negativo, como uma ansiedade, algo que você não conseguiu realizar, deixa lá fora um pouco. Se permite estar aqui agora. Lembra, essa terapia do perdão é para você que está aqui. Faz uma respiração bem profunda e agora você vai colocar as mãos no seu coração, do jeitinho que você quiser, em forma de prece, uma sobre a outra, como você se sentir mais confortável. E nessa hora é como se você estivesse olhando para a sua imagem. Você vai se imaginar olhando para você e você vai dizer assim, olhando nos seus olhos: Atma Namastê. Atma, em sânscrito, significa alma. Namastê significa reverenciar a divindade. Então você vai dizer: eu reverencio a minha divindade, a divindade da minha alma. Nesse momento, eu me conecto com a minha essência divina, que é única, que é especial, que é a minha essência. Eu me conecto com essa essência divina e digo para mim: eu me aceito como eu sou. Eu reconheço essa divindade, esse amor que é existente dentro de mim. Eu sei que eu, alma humana, tenho os meus defeitos, meus desafios, meus aprendizados, minhas lições. E eu sei que o processo de evolução inclui passar por tudo isso. Eu passo com muita dignidade e procuro passar sempre com muito entendimento e com muita humildade. Eu sei que faz parte desse processo evolutivo, por isso, nesse momento, sim, eu quero me melhorar como um ser humano, mas eu tô aqui para dizer que eu realmente respeito quem eu sou,
a pessoa com que eu me tornei, todos os desafios lá do meu passado, da minha caminhada, serviram para me fortalecer, para me fazer estar aqui agora. Eu realmente digo para mim mesma, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito pelas vezes onde eu própria me ofendi, me feri e me magoei. Tá tudo bem, eu sinto muito e eu me aceito por isso. Eu me perdoo. Eu, nesse momento, olho para mim mesma e digo: eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu sou uma alma num processo de evolução contínuo. E o processo de evolução, ele não para nunca. E eu estou aqui para aprender, para crescer, para melhorar. E por isso que eu agradeço, agradeço mais uma vez quem eu sou, a pessoa que eu me tornei. Agradeço a todos à minha volta que fazem parte da minha caminhada. E nessa hora, realmente, olha para você, se imaginando no espelho. Sabe aquela hora que você passa pelo reflexo da sua casa? E você, às vezes, passa pelo espelho do banheiro, vai escovar os dentes e você nem se olha. É esse momento que você vai ter que se lembrar daqui em diante, vai dizer: eu te amo ou eu me amo. E nessa hora, a gente se dá um abraço físico. O abraço físico é gostoso porque você sente o coração quando você se abraça. Abraça você forte, sinta a energia do seu coração e sinta que do seu coração sai uma luz cor-de-rosa. Essa luz cor-de-rosa é a luz do amor incondicional, que cura tudo, que conserta tudo, que resolve tudo. Primeiro, gente, vamos resolver as pendências entre nós mesmos. Entrega para essa luz cor-de-rosa tudo aquilo que você quer deixar, que não lhe é mais útil, não lhe serve. Entregue e abraça e diga para você mesma: eu estou no meu processo, eu estou no meu tempo. E aí, devagarzinho, vai soltando, vai abrindo seus olhos devagar. Lembra, não dá para soltar da gente, né? A gente continua aqui, Pleno. plenos, felizes, que é o que nós vamos falar agora. Espero que tenha sido um exercício aí, uma terapia. Eu chamo terapia do perdão porque tem que fazer sempre. E comecem por vocês. Sim. Sempre, né, cara? Bom, bora falar então, primeiro, o que Vamos é lá. positividade tóxica? Já falei, a deusa da ilusão, hein? Eu acho A deusa da ilusão aí, o que que faz com a gente? será que a gente está, assim, se a gente também está vivendo nesse mundo de ilusão, as pessoas à nossa volta também, né? Então, assim, se a gente não faz algo para mudar isso, é muito bom se automudar, né, Calma? É a gente entender isso, porque assim, a positividade ela diz que é quando nossos pensamentos positivos estão acima de tudo. E a gente, como se a gente negasse os outros, né? Que a gente tem, os outros sentimentos que a gente tem. Então, assim, se você já passou por isso e se reconhece passando por isso, eu acho que é o que eu. Olha, eu nem tinha previsto para falar isso aqui no começo, tá, Cá? Se você sente que você já passou por isso e você tá melhor hoje, você precisa tocar outra pessoa. Você precisa deixar, né, essa semente, né, da melhora, de abrir os olhos, como a Kátia falou, de tirar o véu, né, para outras pessoas também. Tem uma frase que diz a síndrome de Poliana, né? Muita gente vive essa síndrome de Poliana, de ser positiva em tudo e achar que o mundo é cor-de-rosa, né? Também não deixa de ser essa positividade negativa. A gente tem que ser positivo em certos momentos, quem está aí ouvindo a gente tem que ser positivo,
é positivo ser positivo, mas é negativo ser positivo no momento que você precisa ser real com aquilo que está acontecendo à sua volta. Você precisa enxergar o que está acontecendo de fato e não pintar de cor-de-rosa e falar, não, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Porque assim, até em relacionamentos, que a gente estava falando de relacionamentos a semana passada, quantas pessoas, e aí eu vou falar das pessoas empatas, que eu vou puxar a sardinha para quem segue lá os empatas, que são pessoas que vivem muito à sombra de alguns narcisistas. Elas deixam de viver um pouco a vida delas para ser espelho do outro. Ela sai um pouco do mundo real dela e vai viver o mundo do outro. E ela não percebe isso. Ela simplesmente começa a viver uma vida do outro. Quando ela cai, quando esse véu cai, essa realidade cai, às vezes vem a separação, às vezes vem o desenlace dessa energia, a quebra desse véu, dessa realidade que se transformou em. Cai assim o mundo, a pessoa é uma autodestruição mesmo, porque ela não sabe qual é o espaço dela no mundo, porque ela criou uma realidade tão falsa do mundo dela, porque ela deixou de viver o mundo dela, ela passou a ser a vida do outro. E o que faz essa pessoa despertar Eu dessa acho que é ilusão o que ela está tombo que ela vivendo? leva, a própria, às vezes a própria separação, o próprio rompimento. Eu acho que é o universo dando um chacoalhão nela para acordar, para falar, escuta, a vida não é isso que você está pintando, não, não é cor-de-rosa desse jeito. Então, é um ensinamento também para quem rompe. É um ensinamento, porque ela vai ter que acordar para. Olha, tá caindo minha roupa aqui. Ela vai ter que acordar para ir buscar novos recursos dentro dela para se autoconhecer, para buscar as coisas que ela precisa aprender sozinha. Ela não precisa viver à sombra de ninguém. Ela pode ser Uhum. autossuficiente, ela pode ser. Ela tem voz, ela tem autossuficiência. O problema é que, às vezes, essa positividade tóxica embaça a visão dela e ela vive à sombra do outro. E ela não enxerga isso. Ela só vai enxergar isso a hora que cai tudo isso por terra. Agora, o que você acha dessa colocação? Por exemplo, a gente vê assim muito imagens de casamentos super felizes, famílias super estáveis. Então, assim, às vezes existem muitos problemas que estão embaixo do tapete, Sim, sim. mascarados, né? Vamos dizer assim, e a pessoa, por até disposição da sociedade, fala, puxa vida, melhor eu ficar aqui e falar que meu relacionamento tá maravilhoso, minha vida é perfeita. As pessoas têm um pouco de receio de encarar, né, que a vida não está Receio ou bem, vamos dizer medo, assim. né? Aí Já- é de cada um de enfrentar, porque é trabalhoso, né, Denise, você separar. É trabalhoso você reconstruir a sua vida. Não é qualquer um que tem essa força de falar, peraí, deixa eu ver como que é isso aí. Deixa eu disparar aqui, deixa eu fazer força para me conhecer. Tem gente que fica derrubada lá no chão e não vai para adiante, não vai se autoconhecer, não vai se reconhecer como ser humano. Ela começa a olhar sempre pelos olhos do outro. E não é essa a ideia, né? Eu acho que a gente tem que aprender, né? Isso não é só em relacionamento, é com relação à família também, né? Você Relações, joga né, em e geral. às vezes tem pessoas que jogam holofote nos outros para eles aparecerem e eles esquecem deles mesmos, né? A gente tem talentos, a gente tem a força
cada um de nós tem talentos e a gente precisa descobrir esses talentos, quais são, para poder investir. Enquanto você está vendo o outro realizando, você não está realizando a sua tarefa de alma, aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Você está só assistindo o outro. Você está olhando o outro realizar. Ou às vezes tem mulheres, homens, pessoas em relacionamentos, às vezes mães, que estão ali colaborando com os filhos, fazer eles crescerem, nutrir eles, até que eles atinjam uma idade adulta também. Quantas mães não fazem isso? Abdicam da própria vida, né? Em função Muito. dos filhos, até que eles cresçam, até que eles batam asas e voem. E quando vai ver, elas não percebem, elas esquecem. E aí tem a síndrome do ninho vazio, né? Porque elas esqueceram tanto delas mesmas, que quando eles batem Nem asas sabe e voam mais, para né? a vida deles, elas entram numa depressão profunda, porque elas esqueceram de se olhar. Elas esqueceram como é a própria vida. Sim. Então, é isso que, às vezes, essa positividade falsa, essa coisa de eu vou construir, eu vou fazer a família feliz. Não, a gente tem que olhar a família como com a realidade. Qual é o meu papel? Qual é a minha tarefa? Que eu sou mãe, eu estou fazendo o papel de mãe, fazendo toda a tarefa. Olha aí. Ó, o comentário da Márcia, eu acho que se encaixa um pouco na criação que a gente está falando, da forma como a gente foi criado também. Ó, a positividade negativa ou tóxica acompanha muitas religiões, além de terceirizar todos os Sem problemas falar nas para ela. religiões, né? Que aí elas vêm para cortar ainda mais tolher um pouco as nossas ações, mais ainda. Eu acho que assim, a gente não está Nenhuma. aqui para desmerecer nenhuma religião religiosa. E eu acredito, eu aprendi muito isso na minha vida, né? Que a religião nos move, move a nossa fé. Então, fé, esperança é um sentimento que a gente tem que buscar muito e sempre. Mas a gente não pode se auto-sabotar. Não pode se auto-sabotar no sentido, como a Kátia falou, tá tudo bem. E nunca procurar tratar o que não está bem. Por que não tratar o que não está Olhar, bem, vamos né? dizer assim, né, Com Ká? cuidado, porque às vezes você entra em cada cilada que não é positivo. Você tem que olhar direitinho onde você está entrando, né? Seja onde for, né? Seja qualquer lugar, avalia bem, esteja consciente daquilo que você está fazendo, de onde você está indo, para ver se não tem um esquema de pirâmide, seja em comércio, seja em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa estar consciente. A gente não pode estar tapado, a gente não está mais no mundo, Denise, que a gente tem a tapa, né, que coloca no cavalo para ele não ver o que está acontecendo, qual é o movimento que está acontecendo do lado. Nós estamos vivendo numa época que tudo está aberto. Hoje você tem N situações que estão acontecendo. A espiritualidade é uma das coisas que mais está aberta para as pessoas aprenderem, mas a gente tem que ver o que tem por trás dela, por trás, pelas energias. Hoje você tem como medir isso, você tem como avaliar tudo isso, você tem como sentir o que está acontecendo ali por trás dos bastidores. Então, não é a gente enxergar só por aqui. A gente tem que abrir esse leque e ver o que tem de verdade por trás disso. É um ensinamento? É uma questão bacana que vai me trazer ensinamento? Ou tem algo por trás? Eu vou contar uma história que, assim, é bem engraçada, porque foi logo no meu começo, assim, mais ou menos da cura prânica, né? E, assim, eu me considero uma pessoa otimista, né? Mas eu demorei um pouquinho para entender que a vida não é só felicidade, que a vida tem os percalços, vamos dizer assim, né? Só para, né, Kátia, né? Para a gente poder realmente entender o que acontece na nossa vida. Mas eu me lembro logo no começo, quando eu comecei a dar os cursos da cura prânica, e aí vou contar um caso de um aluno, né?
E a gente no curso básico, a gente fala muito de um chakra, foi até um dos vídeos dessa semana. A gente fala muito do chakra do Ou baço. O esplênico, chakra do né? baço, Ou ele tem uma esplênico, função física. baço ou esplênico, né? O Ele tem a função física de filtrar e purificar o nosso sangue, ele é um órgão extremamente irrigável e ele é responsável pela nossa autocura também, pela nossa vitalidade física. Mas em contrapartida, a parte emocional dele fala muito desse nosso otimismo, pela forma que a gente encara a nossa vida, né? E esse chakra, quando eu comecei a aprender cura prânica, me chamou muito a atenção. E teve um aluno que ele falou assim: "Ah, nossa, Dê, tem uma pessoa que mora na minha casa, que ela é muito para baixo, ela é super jovem, mas ela é pessimista ao extremo, de vez em ser positividade tóxica, negatividade tóxica, né? Aí eu falei assim, limpa o chakra do baço dela. Vamos ver o que acontece, né? E assim, o resultado foi tão surpreendente. Então, vamos ver do lado contrário da coisa também, né? Que aí, quando eu vi esse resultado e ele me contando, essa pessoa me contando o resultado, por isso que em todos os cursos que eu faço, falo de cura prânica, né? Eu falo isso, Valida, né? gente, você não precisa, Valida. mas você tem que ter isso da gente de falar assim, puxa, hoje não tá bom. Eu aprendi isso com o mestre Shoa, mas amanhã vai estar melhor. Eu vou dormir, amanhã eu vou. E a Kátia me falou uma coisa num áudio dela, gente, que ela falou assim, né? Que ela estava passando aí por uns intempéries, assim como eu estou passando. E ela falou assim, mas aqui tem muita ação, ó, até anotei. Aqui tem ação. Então, assim, não adianta se lamentar só, né, cara? Ai, tudo bem, eu vou falar que eu não tenho mais essa positividade atual, mas eu vou me lamentar. Não, é arregaçar a manga, né, cara? Sair para, ou seja, não ficar só na reatividade, né? Porque enquanto assim a gente fala da religião, a gente fala da filosofia, a gente fala da família, ah, o marido é assim, a esposa assim, a mãe assim, o pai assim, né? Eu acho A que vida não para, auto-olhar, Dê. Isso é para todo mundo. A vida não para para a gente fazer espiritualidade. A vida não para a gente ser feliz. A vida não para para a gente ser triste. Ela vai tocando na bunda da gente. Desculpa a palavra, mas ela vai tocando na bunda da gente. Vai, minha filha, vai, porque senão você vai ser atropelada. Você vai ser ou não, atropelado. você vai ser atropelado se você Se não você seguir. parar aqui no meio da avenida cheia, para na marginal para você ver o que vai acontecer com você. Você vai ser atropelada, você vai virar um papel. Então não dá para você parar. A vida, quando você está nessa atividade, não dá para você parar. Você vai fazer espiritualidade, você vai trabalhar, você vai falar com Deus e o mundo no meio de assuntos mil, você vai resolver mil coisas ao mesmo tempo. E assim é a vida. E é assim que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? Aí você, Olha lá, mas cara, essa assim, pergunta, ó. Mas quando o narcisista não quer se tratar e você acordou, uau, o que fazer, né, cara? quando o narcisista não quer se tratar, tem que ver se ele tem tratamento, né? Se ele não quer, não tem o que fazer, né? E você acordou como parceira, tá falando, né? Aí é uma escolha, né? Continuar junto ou não. Se ou você quer não, que a viver gente isso, também, né? né? Você pode curar. Que nem a história que a gente falou Limpa. semana passada, né? Você pode costurar com dourado, você pode limpar com cura prânica. Cura prânica tem tratamentos para relacionamento, gente, tão maravilhosos. Denise, Kátia, eles servem para eu reatar com meu marido, com a minha esposa? Não. Eles servem para definir o melhor para sua vida. Seja ficar junto, né, cara? Ou seja, separar, mas vai ser o melhor para vocês dois, né? Isso é o que eu sempre falo. Faço muita cura para relacionamento aí, a Kátia também. E tem coisas que podem ser consertadas. E às Sempre. vezes, nem sempre o bom é ficar com a pessoa, né? Às vezes a energia não é compatível e o próprio universo tá afastando aí os dois. A gente não sabe. Olha lá. Quando se ama e entende o defeito do outro, será que dar as costas é Então, o quando se caminho? ama, quando você Ama. ama, você não ouve nem o que os outros estão falando. Você vai amar e vai ajudar.
Você tem que escutar o seu coração. Você se- Eu acho que é isso, Japa. É, eu acho que é o caminho. Não dá ouvido ao que a sociedade está falando, porque o seu coração ele é o melhor caminho a seguir. Mas desde que você não mascare com a positividade negativa, sabe? De achar que tudo é cor-de-rosa. Olha a realidade, olha bem a tudo tá realidade que está acontecendo, tenta se afastar. Imagina um elefante. Você está olhando o elefante bem de perto, você não está enxergando ele direito, afasta um pouco do elefante que você vai enxergar ele melhor de longe. Aí você vai enxergar o elefante de como um longe, olha lá. todo. Aí você vai ver ele. Se a pessoa se Olha, a melhor pessoa é como ela é, se afasta, observa os amigos, observa as pessoas que já passaram por esse narcisista, verifica como trata essa pessoa, porque às vezes o narcisista, se ele for narcisista mesmo, porque hoje em dia as pessoas falam que todo mundo é narcisista. Nem todo mundo é narcisista. Às vezes ela tem alguns traços, mas ela não é narcisista mesmo. Então, a característica narcisista é muito forte, ela é muito, muito difícil de lidar. E o narcisista, geralmente, ele não muda. Ele tem aquela característica. Então, tem que observar muito, né? Se você não está mascarando isso. olha que todo mundo aqui, ó, auto amor, né, gente? Amor próprio é tudo, melhor se amar primeiro, é isso aí. E o narcisista e o empata podem se relacionar. Opa, haverá algum resultado bom nesse Como é que é? relacionamento? Eu não entendi. Narcisista e um empata. Haverá algum bom resultado nessa relação? Depende do contexto geral. Se você está aprendendo com ele com você, sim. Está existindo Tá uma tendo uma troca, está sendo troca? positivo para os dois, ok. Segue em frente. Agora, se o narcisista está Olha, afundando o empata e o empata está lá, cuidado com essa visão de ficar lá embaixo sempre e a hora que ele partir você ficar afogado, afogada, né? Cuidado, porque isso pode deixar você sem fôlego. então, olha o depoimento aí da Japa. Hoje, depois de 16 anos, tenho tanto amor próprio que nem imaginei que Parabéns. tinha. É isso aí, ó. Homem e mulheres, eu me amo. Muito bem. Muito bom ouvir isso, né, cara? Muito bom. Sempre é tempo da gente mudar uma chavinha dentro da Denise, gente. nós já Sempre. estamos terminando nosso horário? Ai, que Não, a gente vai susto! até Eu achei que já tinha 9h30, porque a gente acabado. Nossa, que rápido! A gente fala muito. nós temos 27 Puxa, minutos. ó, Relaxa. gente, Ó. pode fazer pergunta. Tem meia hora ainda. Sabe que tem uma coisa legal que eu falo assim, que a gente vê nos Aham. slogans na vida, né? Né? Então, o ser humano é natural dele buscar a felicidade. Um dia eu vi no slogan, tem um supermercado perto da minha casa. Meu pai era vivo na época, né? E o slogan era assim: ser feliz faz bem. Meu pai sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Então, assim, eu me lembro que ele falava assim, mas é óbvio que meu pai era uma pessoa muito positiva, né? Mas eu acredito que ele não tinha positividade tóxica, porque ele era muito equilibrado, né? Aí depois eu chegava a pensar, falei, nossa, é óbvio, mas as pessoas têm que saber mais sobre isso, né? Que... Porque a gente busca a felicidade. O que você acha disso? A gente está sempre buscando a felicidade. É Bê, natural da a gente isso? felicidade, ela é um estado, é uma vibração, né? É uma vibração. E quando você não está feliz, você está aqui embaixo. Você está vibrando no negativo. Dificilmente mentores chegam perto da gente porque eles não conseguem. Nós estamos com um grau tão denso de vibração que nem os mentores conseguem chegar porque está pegajoso o negócio. Quando você está feliz, quando você troca essa negatividade por felicidade,
você sorri, você gargalha, você brinca, você tem esse espírito mais brincalhão, o que acontece? Você traz a felicidade para você. O que que eu faço, por exemplo? Mesmo Oi? bom, então, mesmo que você não esteja num momento bom, mas se você é uma A pessoa raiz assim, da gente tem que ser assim, porque, ó, eu vou. Aí é uma experiência minha com minha mãe. Minha mãe tem passado por muitos problemas entre sair de hospital, ela tá acamada, ela teve a amputação na perna. Então, se eu levar para o lado negativo, o que que acontece? Eu vou falar, ai, mãe, ai, que sofrimento, ai, como a senhora é triste. Eu enterro minha mãe mais rápido. Então, como é que eu fiz? Como é que eu fiz para lidar com toda essa situação? Levando alegria, brincando. Quando minha mãe começa a fazer dramalhão, dramalhão mesmo, às vezes ela começa, ai, filho, ai, mãe, eu não aguento isso. Aí eu levo para o lado da brincadeira. Eu falo, pelo amor de Deus. Aí eu falo assim, mãe, pelo amor de Deus, imagina a senhora chamando pelo papai que está lá nos céus, falando, ai, Haroldo, coitada. Aí eu começo a remedar ela. Eu falo, pelo amor de Deus, meu pai deve falar, Deus, permita que a Felícia viva por mais 100 anos, porque não traz ela para cá, pelo amor de Deus. fica Ela mais um cai na pouquinho. gargalhada, porque ela fala, né, a minha filha é uma louca, porque onde já se viu falar assim do pai dela? Ou então eu começo a imitar uma preta velha. Nisso enfia, pede para subir, porque o vosso corpo já era, mas a vossa alma, cuida da vossa alma. Aí ela cai. Por que eu Cuida faço dela. isso? Eu faço brincadeira, eu troco a energia dela para ela mudar, para ela começar a rir. Ela ri das minhas palhaçadas e aí ela começa a dar risada e o ambiente muda. E sem querer ela tá rindo, ela É, a esqueceu vida aquela parte que ela começou a entristecer, entendeu? Que ela começou a cair na tristeza, no ai, no pensar, ai, como eu sou triste, como eu tô aqui nessa cama. pode nos idosos, a gente sabe Então a disso, gente né? faz isso, a gente brinca com a vida. É triste a situação dela? É, mas pode ser mais alegre? Pode. E por que que eu vou deixar ela ficar anestesiando a alma dela? Então ela assiste filme, eu faço a vida dela ficar um pouquinho mais alegre quando eu tô perto dela, entendeu? A sua concepção E a também minha fica. energia muda também. Ah, eu sou esperta. Eu não sou, Olha, eu mudo a energia dela para mim não ficar pesada também, entendeu? porque vocês estão trocando. A Márcia colocou. Mascarar os sentimentos é uma positividade tóxica. Hoje queria entrar debaixo da cama. Cheguei tarde no emprego e lavei minha alma chorando. Depois fiquei bem. Tem horas que você vai ter vontade de entrar debaixo da Vai, cama? vai. Vai, né, cara? Vai sim. E isso é não esconder que você não tá bem. E aquilo que a gente falou, né? E a gente precisa falar que a gente tá bem o tempo todo. A gente tem permissão para chorar? Olha, tudo que eu já aprendi das lágrimas, gente, um dia eu compartilho com vocês aí numa live. Tanta coisa linda que eu já aprendi com as lágrimas, porque eu gosto de chorar. A Eu Kátia não sabe. gosto, não, Eu mas eu choro. choro muito. Eu, eu choro no sentido que sabe o que eu sinto? Precisa sair. Toda vez que o meu coração se congestiona um pouco, vamos dizer assim, Márcia, estou falando de mim, minha experiência. Eu sinto que quando chora e você se coloca nesse estado, me dá um Uhum. alívio, né? Então, leva para esse lado também. Uma hora eu compartilho com você tudo que já me foi dito de conhecimento sobre as lágrimas. Você vai gostar muito. Olha lá, sempre é bom levar a tristeza para o lado bom, o lado mais brincalhão, para que a outra pessoa não fique tão mal e tão triste. É o que a gente acabou de falar, a mãe pela filha. A filha pela mãe, a mãe pela filha, a gente faz. Isso é uma maneira inteligente da gente mudar a energia de quem está triste. É ser um pouco palhaço.
às vezes a gente até cansa de ser um pouco assim, porque as pessoas às vezes elas chegam perto de você esperando que você faça o papel de palhaço, e às vezes você não está na parada, Porque você já né? Às vezes você... não fazer, as pessoas acabam até te cobrando, né? Quando você tá mais sério, não é É, assim? Você não sente isso? Quando você entrou no nível seriedade, falou, o que pandemia. aconteceu com a Denise? O que aconteceu com a É, porque as Carol pessoas estão brincando? esperando aquela pessoa toda alegre, não, e você está concentrado em você? Não. Cadê a Kátia alegre? Cadê a pessoa que está ali? Não, hoje eu estou centrada em mim. Pode ser? Posso? Pode Posso ser? ser Eu eu tenho ser direito assim? também? Hoje eu Posso cuidar tô de mim? bem. Hoje, ó, no caso, a Márcia, ela tem é bom karma, eu falo, ó, ela recebeu 16 abraços Ah, dos bom aluninhos karma dela. mesmo. Então, tudo, gente, energia dobrada de amor, com certeza ela recebeu das crianças. Quem tem criança para abraçar, aproveita. Não, É a da melhor criança, energia, né? né? A Kátia agora, imagina abraçar aquela coisinha linda, pequena. Vamos ver o que mais aqui, ó. Às vezes eu fico numa situação tão difícil quando eu estou preocupada, me vem o choro, a dor de cabeça, depois eu vou me acalmando aos poucos. Olha aí. E por que dá É, dor de a cabeça, né, Cá? preocupação é uma coisa que a gente traz, né, para a nossa psicosfera, porque você está antecipando o problema, você está pensando no que vai acontecer, não pode acontecer. O ideal é não fazer isso, né? Você pode trazer alguma situação para você, desde que você possa antecipar alguma coisa e ajudar, mas não encher de problema para você ter dor de cabeça. Se você puder organizar, Posso passar, posso passar uma pode, atividade ou um deve. exercício que a gente pode passar, fala isso muito no curso básico de cura Ah, prânica, é. que, aliás, acho que vão aproveitar o horário, tá? Vamos falar para o pessoal que, olha, gente, oportunidade imperdível e única. Duas instrutoras juntas no curso, 14 e agora 15. no dia 15 de abril, daqui um mês. Um mês. Exato, né? Um mês. Vai ter o básico e nós vamos dar juntas. Olha que oportunidade de vocês aguentarem Kátia e Denise juntas. Acreditem. E é assim, ó, eu falei que desde 2016 eu vim tateando, né, a empatia em mim. O meu percurso aí, todo mundo que acompanhou sabe qual foi minha luta. E quando eu descobri a cura prânica, eu fui caminhando, eu passei por várias coisas, vários conhecimentos, vários aprendizados. Eu falei que a hora que eu tivesse um que realmente me ajudasse, eu traria para as pessoas como aprendizado. Então, eu vou ensinar o que eu aprendi, né? Dessa vez é de fato. Então, meu convite às pessoas é façam o curso da cura prânica. Vale a pena. É aprender um pouquinho de magia E vai, branca, né? e vai ser especial que vão ter duas Única. maravilhosas aí com vocês, né, gente? Oportunidade única, né? Nós duas, gente. Olha aqui, a Japa colocou. Verdade, eu acredito que é o momento. Não dá para estar feliz o tempo todo. E sabe o que mais me chamou a atenção? Quando eu conheci o Mestre Shoa, tem um livro dele que chama assim: A Existência de Deus é Autoevidente. Depois eu vou compartilhar no meu perfil uma literatura sugerida da Cura Prânica que eu acho muito interessante. E um dia eu vi uma foto, que eu não estou com ele aqui agora, que ele mostra assim, um espiral, né? Ele diz assim, que a nossa vida é cíclica. Ora, a gente não está muito bem, a Peraí. felicidade, não estou muito bem. Só que ela é cíclica, com uma tendência para cima. Então, um desenho espiral, ele é para cima. Então, a sua pior fase lá em cima vai ser melhor do que a felicidade vai ter o tempo todo. Tristeza vai ter o É, tempo todo, né, cara? é. Também não. Então, assim, a gente fala bastante isso, né, pelo curso de cura prânica dos ciclos da nossa vida. E para quê? Para o nosso autodesenvolvimento. Nesse curso, você não vai aprender o autodesenvolvimento, o desenvolvimento
do parceiro, da parceira, do filho, da filha, da tia. Até vai É o depois, né? nosso, Vamos dizer né? assim, né, cara? Eu Mas acho que primeiro é com a gente é mesmo. com. E é essa cura que a gente precisa fazer. É a gente que precisa ser curado. Que é o que eu falei quando eu comecei a fazer o tratamento comigo mesmo, eu comecei a fortalecer meu campo de energia. E aí o que aconteceu? A empatona aqui começou a, começou a perceber é, é uma fonte de energia que absorve tudo, inclusive da família, das pessoas que estão Uhum. próximas a gente, amigos, pessoas queridas e não queridas também, tá tudo aqui no guarda-chuvão da gente. Só que você vai observando que todo mundo que está em volta sua tá bem. Você, todo mundo está pleno e você está acabada quando você é esponja. Quando você começa a lidar e tratar a sua energia, esse guarda-chuvão vai aumentando, aumentando de proteção. E aí a sua Uhum. energia, seu campo energético fica muito mais fortalecido. E aí você começa a ver que as coisas que você tinha não eram suas, eram de pessoas que estavam próximas a você e você, como um grande polo atrator, você trazia tudo de todo mundo. Então, Isso eu não isso não te era pergunto. meu. Então, por amor, por compaixão, por tudo, você ia atraindo a energia de todo mundo que estava próximo. Até o dia que eu comecei a cuidar, eu falei, peraí, eu tô vendo um com dor de cabeça, o outro com não sei o que, o outro. Eu falei, mas isso era meu, isso era eu que sentia. Peraí. E aí quem estava plena era eu na energia. E aí eu via um outro. Tá? Ah, estou entendendo o que está acontecendo aqui. Quer dizer que agora que eu estou cuidando da minha energia, não tem mais ninguém pendurado no cacho aqui de uva. Eu era o É, cacho e as uvinhas tudo penduradas, entendeu? Então, você percebe isso. Quando você começa a se cuidar, a se tratar, você percebe essa coisa da energia muito forte. As pessoas puxando de você uma energia, você nutrindo essas pessoas por amor, né? amor. É uma entrega. É uma entrega, mas também tem que ter uma proteção, que nem você falou, né? E acho que a gente aprende muitas técnicas de proteção, porque é aquilo, né, cara? Transferir energia, isso a gente fala desde a nossa primeira live, né? Transferir energia. Então, assim, se você convive com uma pessoa que tem uma positividade tóxica muito forte e você não, você vai transferir isso com ela e automaticamente você vai herdar um pouco isso da outra pessoa. Vai. Isso vai acontecer? Sempre, Vai. sempre, quando você É está. aquilo que um de vocês colocou, hora, ah, mas eu amo essa pessoa, eu quero ficar do lado dela, aceito os defeitos dela. Dá, mas desde que os dois se cuidem É, e se curem, né, cara? Isso a gente falou dos relacionamentos na semana passada. Tem que ter a cura dos dois lados. Porque senão você fica só curando um lado e o outro aproveitando no sentido, ah, ela tá fazendo a parte dela, ou ah, ele já o que tá fazendo por acontece, nós Nízia, dois, né? quando Vamos dizer tem assim. um que estuda, ou que faz, ou que cuida das suas energias, ele fica aqui em cima e o outro não, existe um desnivelamento. Não por querer, não por. É como se ele pegasse carona aqui com quem está estudando, né? Ah, esse aqui estuda, faz curso, faz não sei o que, faz não sei o que lá, ele está aqui. O outro, tô nem aí para a carruagem, deixa a carruagem tocando lá e eu vou subindo de acordo com o meu parceiro, com a minha companheira, meu companheiro, vou junto, eu vou chegando aqui, ó, pela energia dela. Às vezes, ó, às Sim. vezes empatas. Tem companheiro aí que tá aí por causa disso, ó, tá se nivelando pela tua energia. Que acontece? Quando a pessoa não está nem aí com a carruagem, ela está pegando carona no seu cavalo, a hora que essa energia acaba, sente falta.
O universo faz Hum. a separação, que é o que a gente estava falando. Se não houver o nivelamento, se não houver uma vontade desse daqui de aprender também, há um afastamento. Natural, O que não vai é ser natural, fingido, né? não é uma Aqui, coisa que é. Ah, ó, amar é entender, não dá para curar sempre o outro. Olha, gente, eu particularmente acho que nós não curamos ninguém. É o outro e a que gente se se cura, cura. sempre. A gente se cura para enxergar o outro do jeito que ele é. E aceita como ele Isso. é. Pronto. Ele vai mudar se ele quiser. Olha lá, acho que entrou aqui agora? O que é Por positividade favor. tóxica? Vamos lá, Deise. Você trouxe uma frase aí. Ah, sim, a gente falou bastante sobre isso, mas É, no começo a gente falou assim, você, uma forma bem sucinta para a gente entender a positividade é quando o nosso pensamento positivo, que a gente já falou que é muito bom ter, ser uma pessoa positiva, ele ultrapassa todos os outros. Por exemplo, você está num momento que você está triste porque algo triste aconteceu na sua vida. Aí você simplesmente se auto-sabota, se mascara e diz, não, eu tenho sou que feliz. estar feliz. Eu não posso tristeza, ou que nem o luto da separação, eu não posso sentir essa tristeza. Não, vai viver o luto. Uma dor que você passou, um medo, uma insegurança. É quando o positivo ele ultrapassa tudo num nível que você deixa todo o resto, ou seja, você deixa de É. sentir o que O era para próprio, ter o próprio sentido e ter luto de resolvido. verdade, né? Quantas pessoas não falam, você ficou viúvo, viúva, e você tem que ser feliz, você tem que se relacionar de novo. Calma aí, você tem o tempo para você sofrer, você tem que digerir isso. De repente você perdeu alguém. Como? Tem gente que não vai casar nunca mais, que não vai se acertar nunca mais com ninguém, porque não quer. E E acabou. foi a única. Pronto. É finito para ela, tá tudo bem. Bem, A gente tem que respeitar o momento do outro. Essa positividade tóxica é isso, é a gente mascarar uma coisa que não é. Quantas pessoas vivem relacionamentos e assim, vivem de ilusão, né? Vivem de ilusão. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Quem a Kátia é? O que a Kátia gosta de fazer? Eu acordo, eu faço as minhas coisas, o que eu quero fazer de verdade. É isso que a gente tem que saber, porque a hora de deitar no travesseiro, eu não sou a pessoa que está na rede social, eu não sou a pessoa que está rindo, eu não sou a pessoa que está perfeito. meditando, eu sou tudo isso, mas eu sou a Kátia que vai encerrar todos os processos, né? Apagar a luz, deitar a cabeça no travesseiro, e é eu comigo mesma no travesseiro. Quem sou eu? Eu vou acordar de cara É. amassada, sem E no final maquiagem, da. sem nada, e vou olhar no espelho, o cabelo tá caindo, tô ficando careca, tô com. Ah, a pele tá amassada, eu tô ficando velha. Essa sou eu, é verdade. Ó, a Márcia colocou, não, Marcinho, não fale isso. Eu não vou casar com ninguém. Depende, se aparecer um bacanão aí, ó. Não sabe, você não sabe da história ainda. Eu tenho uma oração maravilhosa, tá? Eu chamo oração da alma de uma amiga que eu conheci o ano passado, aqui onde eu moro, em Vinhedo. Ela estava na esteira um dia na academia e eu olhei para ela, a gente brinca, fala, eu olhei para ela, ela olhou para mim. E ela apareceu na minha vida num momento muito lindo, onde eu estava vivendo um processo de dor, né? E ela não sabia desse meu processo. E ela conversou comigo, me falou de uma oração, né? Então, quem quiser, manda no direct para mim, chama Oração da Alma Gêmea. Fazendo. Só não Então, cai que na eu tô positividade passando para. tóxica. Não, de jeito nenhum. Mas você tem que, ó, É. tem que saber pedir, viu? Né? Então, assim, eu Não, estou pedindo um casamento, ó, eu falar um acho que assim, segredo, não pede tranqueira, senão a tranqueira vem. você, eu acho que
tem um extremo, a pessoa É, perfeita, porque não existe. é. Ponto. Você quer o positivo extremo ou você quer o negativo Pede no extremo? Nenhum meio. dos dois. Eu acho que é o primeiro. Pede no meio. Pede meio bonito, meio rico, meio bom, meio, Tudo no equilíbrio. meio louco. Não, desse jeito dá para fazer. Sabe por Brincadeira, quê? Dá gente. pra gente. Eu acho assim, eu, se o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, é porque o universo, a força suprema, como você chamar, tá falando que a gente precisa se relacionar. Se relacionar é aprender a conviver com os semelhantes. Tudo bem que às vezes tem alguns que não parecem semelhantes, mas tudo bem, faz parte, né? Assim, não seríamos tantas almas humanas juntas aqui. Muito bom. Nós vamos acabar com a live dando gargalhada aqui, ó. Mas não é falsa. É verdadeira, né? É muito Oh, meu verdadeira. Deus. Então, se tem uma dica melhor, é primeiro, a gente precisa. Agora a gente tem Bom, 4 minutinhos. É resolver essa positividade da gente. Primeiro passo. Depois você vai enxergar o vizinho, o parceiro, a parceira, o pretendente, que seja lá quem quer que você tenha. Mas primeiro em você, né, cara? O trabalho primeiro é na gente mesmo. Por isso que a gente bate posso tanto no falar? Eu acho que autocura, a né? gente tem que ser verdadeiro sempre. Não importa onde a gente esteja, com quem a gente esteja. Auto... Ser a gente mesmo onde a gente estiver. A nossa autoridade, a nossa. Ai, como que eu vou falar? A nossa postura energética, ela chega antes em qualquer lugar. Então, se você estiver mentindo, se você estiver é, meio inseguro, tudo isso vai transparecer pela energia. Quem é empata que sabe o que eu estou falando. Vai pela energia. Então, cuidado. Seja verdadeiro naquilo que você fizer na tua vida. Lógico que tem momentos que a vida nos pede, a sociedade nos pede para ser cuidadoso e cauteloso. Você não vai sair escancarando tudo para todo mundo, mas ser honesto e ser verdadeiro, eu acho que isso pede para a gente ser. Então, autoridade energética, capacidade energética a gente precisa ter. Então, aonde a gente for, aonde a gente chegar, a gente vai ter essa postura, né? Então, É como a gente já sabe, a energia chega aí, antes. E eu acho que quando você faz você mesmo, você começa a ficar atento às pessoas que estão à sua volta. A sinceridade das pessoas, a honestidade das pessoas, né? A pureza de coração das pessoas que vão se é isso aí. aproximando de você. Se as pessoas à sua volta também, automaticamente, tem aquela frase, né? Quando a sua energia muda, a Muda energia à sua volta sempre. sempre, né? Nós temos 1 minutinho, então, para quem chegou no finalzinho, vocês, essas lives acontecem graças a vocês. A gente adora que vocês façam comentários, compartilhem as suas histórias. A gente teve muitas histórias hoje, Foi né, Cá? sim. Foi muito rico. E lembrando, ó, 14 e 15 de abril a gente vai divulgar, mas vocês estão recebendo essa notícia de primeira mão. Bora. Curso de cura prânica. A gente vai Dupla. esperar vocês. Esse curso vai ser Vai, demais, né? Não é para vai. falar, não. Ó, Promete. Com muita risada. promete. Ó, um beijo grande. Muito, ó, risada, a gente garante para vocês que não vai faltar. Beijo no coração, ó. Ó, uma noite abençoada para vocês. Gratidão, Cá, Amém. pela sua presença. A gente se vê na semana que vem. Beijo, Tchau, tchau. gente.